Tarará. E agora? Vamos ver. Delícia! Conseguem me Você, ver? eu tô Dali, vendo. eu consigo te ver. Ah, Eu não conseguem me consigo. ouvir? Deixa eu ver, quando o corpo inteiro começa a pulsar de alegria. Ufa, ufa. Isso me faz lembrar a primeira live que eu fiz, que eu vi na vida foi a live eu fazendo com você e com o Saf, lá no início da pandemia, em que Uau! eu, meu Deus do céu, nem sabia, não mudou muita coisa. Um pouquinho. Eu lembrei disso ontem, acredita? Eu estava assistindo escutando um podcast seu, e você fez esse comentário, eu lembrei, eu falei assim, nossa senhora, né? Como é gostoso escutar sua voz, como eu me sinto Uhum, feliz em estar com uhum. você aqui, né? E eu falo para as pessoas que você foi a minha professora, né? E que eu tenho um imenso carinho, assim, amor e respeito por você, né? E Querida, obrigada por estar aqui conosco. uma alegria Bem-vinda. estar aqui com vocês. Delícia, delícia. Eu também, meu coração está quentinho, apesar de eu não estar vendo sua imagem, eu estou sentindo a sua presença, né? Isso para mim já aquece. E eu queria, Uh, hoje, pensando nessa live, eu me dei conta, assim, né, de que você, Eliana, é a pessoa que me deu a passagem para o Bodynamic, né, que me fez chegar no Bodynamic. E eu fiquei tão feliz com essa lembrança. Né, na primeira turma, lá em 2012, na Salvador, a primeira turma do Foundation, e que você de alguma forma estava organizando, ajudando a outra pessoa a organizar, e aí a turma estava completa. E eu liguei para você e você falou: Poxa, a turma está completa, mas a primeira pessoa que desistir, a vaga vai ser sua. E aí uma amiga minha desistiu, porque ia viajar para Salvador e tal. Eu te liguei e você falou: A vaga é sua. E lá eu entrei tão na certo turma. assim. Lá em Salvador, né? E dali foi que tudo aconteceu. Eram duas turmas, uma das turmas veio para o Rio, a Lisbeth deu essa possibilidade e os caminhos foram, né? Então tenho profunda gratidão a você por isso, né? E por vários outros momentos que você me ajudou e eu já aprendi muita coisa com você. Você é uma referência para mim, né? No aprendizado, no afeto, no respeito. E é uma honra para mim estar nesse espaço com você e com a Tárika, né? A gente podendo conversar um pouco sobre Uhum, coisas que a uhum. gente ama tanto. Sim, verdade, querida. A sensação aqui é da gente estar sentada assim num banco, podendo compartilhar algumas coisas dessa aventura desde então, 2012 para cá, o que nos tocou, o que nos moveu, o que nos transformou. Uhum. E me encanta também saber que a gente está juntas, alinhadas com um senso de serviço, de propósito, de poder oferecer um pouco das coisas que são relevantes para a gente, como inspiração, quem sabe, para outras pessoas também, não é? Excelente, excelente. Esse é o caminho. Esse é o caminho, e é a partir dessa fala, Lia, que eu gostaria de apresentar vocês duas de uma forma diferente, né? Então, ao invés de ler o currículo, né? Então, todos nós sabemos que você e André, né? Vocês têm uma longa jornada aí de trabalho, de estudo, né? E uma caminhada com muitas realizações. Eu gostaria, Lia, que você falasse um pouquinho da jornada, mas desse lugar de o que te motiva a acordar todos os dias para fazer o que você faz? Que é um bocado de coisa, né? Qual que é essa força, né, que te fez a construir essa jornada de estudo, de trabalho, de serviço, né? E que você faz aí constantemente. Hum. O senso de propósito, ele vai mudando ao longo do tempo, né? Hoje eu me dou conta que eu tenho muito mais passado do que futuro. E tenho muitas pessoas que amo, que vão estar carregando esse futuro que hoje nós fazemos parte. Hoje temos também algum saber construído e ao mesmo tempo um sentido de
esperança obscura com tudo que a gente está vivendo. Eu confesso, assim, eu acho que quem não sente as dores de viver esse tempo em que a gente está vivendo, ou não está vendo, ou está tomando um remedinho muito bom, ou está super medicado, uma das duas possibilidades, ou está super medicado, ou então está super dissociado. Então, dentro desse lugar de dor, é, eu já sou uma mulher menopausada, já me sinto sentada no Conselho das Anciãs, já olho para minha filha, para a geração da minha filha e digo, meu Deus, essa galera jovem está pegando destroços do mundo que a gente viveu. E eu me sinto responsável de compartilhar um pouco do que eu vou aprendendo para novas gerações. Então, todas as vezes que eu conecto com pessoas jovens, ao mesmo tempo que eu sinto o quanto eu preciso aprender com a renovação e a revolução que essas pessoas vêm trazendo de olhares, de saberes, de nomes, de legendas que a geração, né, de onde eu vim não tinha. Por outro lado, também, assim, formas de estar no mundo que isso é atemporal, isso é imemorial, né? Essas formas que, à medida que a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, isso eu quero entregar. Né? Desse lugar do Conselho da Anciã, isso eu quero entregar. Então, desperto todos os dias com uma, um desejo de servir para mim, assim, estar viva tem uma relação direta com servir, aprender através desse servir e estar pronta para me despedir sem dívida da vida. Uau, uau, Lia, perfeito, perfeito. Andréa, e para você, como chega essa pergunta? É uma pergunta realmente bem interessante, né? O que me motiva é a conexão, né? E na trajetória que eu, né, estou fazendo também, já estou aqui nesse conselho, né, dos anciões, junto com a Liana e com tantos outros. Eu acredito que eu fui aprendendo coisas que são pérolas, né? Dentre elas os recursos e tantas coisas que o Bodhinamik me ensinou. Então, o que me move dentro dessa trajetória é passar isso adiante, né? Porque eu acredito que, embora a gente esteja deixando destroços, a minha esperança continua viva, né? E eu acredito que é possível transformar. E eu acho que essa nova geração vem com uma visão, vem com né, de uma forma diferente da nossa, sabe? Então, eu acredito que eles vão receber, realmente, estão recebendo um grande desafio, mas eu acredito que é possível, né, dar essa virada. E eu imagino que quanto mais eles estejam com recursos para isso, o quanto mais inteiros eles estejam, enquanto indivíduo, na sua dignidade, né, e exercendo a conexão mútua com o outro, maior é a chance deles, a partir do que do nosso legado, somando aquilo de novo que eles trazem, a fazer algo melhor, né? A partir daquilo que a gente entrega. Então é isso que me move. Uhum, uhum. Muito legal escutar vocês, né? Quem me fez essa pergunta ontem foi a professora Lael, e eu fiquei muito surpreendida e Uhum. reflexiva. Ela me mandou um áudio, ela, Tárika, eu gostaria de saber. E aí eu parei, eu falei, uau, a Lael, né? Nossa Senhora, né? E me veio, eu falei, tá, mas o que que eu faço mesmo, né? Uhum. E eu pude responder hoje, hoje eu tô muito mais atuando como dentro do empreendedorismo, né? Como que eu Uhum. utilizo o conhecimento empresarial do empreendedorismo para cultivar o ambiente onde as pessoas possam florescer. Eu me sinto uma jardineira, às vezes, onde começa a mexer com o solo, né, e plantar as sementinhas, e aí quando eu vejo as pessoas florescendo, é isso que me traz esse pulso de vida, é ver esse florescimento, esse crescimento, quando eu vejo a professora ensinando, os alunos aprendendo, as pessoas crescendo, as pessoas tocando a vida dos outros, né? Eu acho que
eu me descobri e me entendi nesse lugar de utilizar o empreendedorismo como um caminho de tocar almas, né? De reunir pessoas para que as pessoas possam se fortalecer e ir tocando o coração de outras pessoas, né? E eu não tinha me dado conta disso Uhum, até chegar essa pergunta, né? E me despertou uhum, essa curiosidade de saber das pessoas, né? O que te motiva, o que te faz fazer o que você uhum, faz, né? uhum, Qual o que te alimenta, né? O que alimenta a alma, né? Uhum, Então uhum, é muito. Algumas perguntas elas chegam para acordar coisas, né? Dentro de nós, né? uhum, E, e Lia, eu lembro que em alguns momentos eu li várias vezes um artigo que você escreveu falando sobre trauma de desenvolvimento, né? E o tema da nossa live é trauma de desenvolvimento. Por uma pessoa leiga, né? Então tem muitas pessoas que já te conhecem, que conhecem a Andrea, que, né, conhecem, mas tem algumas pessoas que não. O que que é trauma de desenvolvimento? E hoje você, com o trabalho que você faz com a experiência somática, como esse olhar e esse conhecimento pode trazer ferramentas e até um olhar diferenciado dentro de uma prática clínica? uhum. Só um detalhe, eu uso muito da intervenção da experiência somática, mas o arcabouço teórico que eu me baseio para o trabalho com trauma de desenvolvimento é um arcabouço que envolve neurociência, neurobiologia do vínculo, Daniel Siegel, Abodynamic, bases analíticas também, apego. Então, tem uma confluência de saberes que me orientam no trabalho com o desenvolvimento. Um dos elementos muito importantes que a experiência somática me traz é o mapa de atividade do sistema nervoso que orienta a minha intervenção. Então, só para incluir aqui outras referências, Pat Ogden também, então, só para incluir outras referências. E como eu defino trauma de desenvolvimento? São experiências que acontecem ao longo do nosso período formativo, e depois eu trago um pouco mais de palavras sobre o que eu entendo sobre período formativo, nas quais experiências de negligência, ou seja, não só experiências de violência, que são as experiências mais óbvias que vêm na nossa mente, né? Os atravessamentos de violências interpessoais, de situações de emergências, mas situações de violência, de negligência e de inconsistência, ou seja, não fomos encontrados em sintonia por nossos cuidadores primários, de maneira que não fomos percebidos em nossas tensões básicas, nossas tensões, né, estruturais, e isso, de alguma forma, não são apenas experiências episódicas, como as experiências de choque, mas são as experiências que vão modelando a estrutura formativa e as grandes decisões ou orientações de sobrevivência que uhum, modelam essa base identitária de quem eu sou, como eu me sinto, como eu vejo o mundo, como eu percebo as pessoas e meu script relacional. Então, vai modelando muito da nossa forma de estar no mundo. Violências estruturais também podem acontecer em período formativo, igualmente trazendo, junto com as experiências de choque, junto com as experiências de apego, trazendo interferências que modelam essas decisões ou essas orientações de sobrevivência. Quando eu falo decisão, eu coloco entre aspas, para a gente saber que não é uma ação voluntária, uma ação orquestrada pela consciência, porque a consciência ela vai se desenvolver muito tempo depois que o nascimento biológico aconteceu, né? E antes da consciência acontecer, nosso corpo e a inteligência do nosso corpo já vai organizando estratégias adaptativas diante dos atravessamentos que nos ocorrem. Então, voltando para aquilo que eu falei sobre o período formativo, a neurociência nos fala que a gente tem 3 períodos de mudanças epigenéticas muito significativas. Período gestacional é uma grande janela de oportunidade barra vulnerabilidade, então a gente vai considerar experiências ocorridas ainda no período gestacional como experiências
também formativas dessa base sensório, motor, emocional, que organiza as impressões, os imprints, a partir das quais a gente vai construindo nossa personalidade. Então, experiência gestacional, a primeira infância, né, com todos os padrões de desenvolvimento, especialmente relacionados aos padrões que os nossos cuidadores primários estabelecem conosco, e isso é uma perspectiva muito interessante que a ciência do apego traz em relação ao que as teorias analíticas, psicanalíticas trazem, de que o indivíduo nasce com uma natureza. E os padrões de apego, a ciência do apego diz, o indivíduo, ele não é estruturado por uma natureza, ele é estruturado pela natureza de uma relação. A forma como eu fui encontrada modula e modela a maneira como minhas habilidades e até mesmo como a minha expressão genética, esse conteúdo da epigenética, vai desenvolvendo para formar quem eu sou. Essa pessoa, né, essa personalidade, essa forma de agir no mundo. Então, a gente tem o período gestacional, o período, a primeira infância, e a puberdade é um outro momento super importante de janela de oportunidade ou vulnerabilidade, em que essas experiências elas se tornam altamente impregnadas. Essa impressão ou esse imprint se torna bastante estruturante. Não significa que para o resto da vida a gente não tenha a capacidade de remodular, mas isso requer intencionalidade, trabalho feito sobre isso, consistência, especialmente nos padrões de vínculo, e isso toca de uma maneira muito significativa a nossa clínica. Então, quando a gente pensa de uma maneira clínica, isso impacta diretamente a atitude clínica que a gente vai ter com as pessoas que viveram traumas ao longo do seu período formativo, do seu período de desenvolvimento. Uau, nossa senhora, muito bom. Andréa, você quer trazer algumas palavras? O aluno que começa a estudar Body Dynamic também navega por esses temas, né? Sim. Então, trazer algumas palavras sobre o trauma de desenvolvimento na perspectiva do Body Dynamic, né? Isso. Então, na perspectiva do Body Dynamic, os pilares fundamentais do desenvolvimento humano são dignidade e conexão mútua, né? Sendo a dignidade, ela estando relacionada à nossa experiência de individualidade, de autoestima, de respeito às nossas normas e à nossa ética profunda. E conexão mútua, descrevendo a relação genuína que existe entre as pessoas que envolve a autenticidade e a própria dignidade. Então, esses são os pilares que estão realmente norteando o desenvolvimento humano nessa perspectiva. E partindo desse princípio, o trauma do desenvolvimento é definido, né, dentro do Body Dynamic como sendo uma interrupção, uma quebra, um bloqueio ocorrido no processo natural de desenvolvimento da criança. E isso envolve o desenvolvimento psicoemocional, psicomotor, social. E isso vai estar acontecendo a partir da experiência da quebra da dignidade e da conexão na relação com seus cuidadores ou com outras pessoas significativas. Bem, então, nessa perspectiva, o trauma do desenvolvimento é causado por experiências relacionais que são contínuas, ocorridas na infância, onde a criança tem que escolher entre dignidade ou conexão com o outro, ou a relação com o outro, e dessa forma, para minimizar o desconforto, a dor causada por essa escolha, ela vai desenvolver mecanismos de defesa no seu ego, que ficam registrados na mente, ficam registrados no seu corpo, e que são levados até a vida adulta, se nada for feito, na forma de padrões. Padrões na forma de sentir, de pensar, de se comunicar, de se comportar, e padrões corporais. Então, aqui os padrões corporais vão ter uma relação assim direta, né, com consequência dessa ruptura que ocorre no trauma do desenvolvimento. Legal, excelente.
E falando um pouquinho mais, né, Lia, eu fico curiosa, né? Como o corpo guarda traumas infantis? Como que é essa dinâmica, né? A partir desse lugar da infância? Bem interessante a sua pergunta, porque normalmente a gente pergunta como essa memória ela é reservada e talvez algumas pessoas pensem que a memória ela se estabelece apenas a partir daquilo que eu posso acessar cognitivamente e declarar. Então, quando você traz a pergunta como o corpo guarda essa experiência, intrinsecamente na sua pergunta já tem esse reconhecimento de que as memórias que são armazenadas de nossas experiências, elas são muito mais amplas do que aquelas memórias que eu posso acessar cognitivamente, posso organizar cronologicamente como as memórias biográficas daquilo que eu vivi. Então, as experiências que o corpo guarda, né, como memória, elas podem, a gente pode entender que elas vão estar em todo o nosso sistema nervoso, tanto o sistema nervoso periférico, nossos tecidos de memórias, pele, fáscia, músculos, ossos, vísceras, todos esses espaços do nosso corpo são sótãos de memórias, são porões de memórias implícitas. Assim como o nosso sistema nervoso central também vai ter o registro dessas memórias, que, como eu falei, começam a acontecer num período anterior à nossa capacidade de organizar uma fala simbólica, uma fala linguística, como no período gestacional, os primeiros meses, os primeiros anos de vida, a gente não tem linguagem, não tem a capacidade de simbolização, não tem ainda maturação no hipocampo para organizar a memória de uma forma declarativa, mas isso não significa que a gente não tenha memórias. Muito menos significa que essas memórias não acessadas são memórias irrelevantes. Não, essas memórias, na maioria das vezes, são memórias que governam, que definem, que conduzem grande parte das decisões mais significativas. Se eu confio ou se eu não confio nas pessoas com quem eu vou criando intimidade, o quanto eu posso, o quanto eu posso estar disponível para entregar minha vulnerabilidade na relação. Andrea falou de um tema que a biodinâmica me inspirou muitíssimo, essa perspectiva de uma relação dinâmica entre dignidade e mutualidade, né? Ou seja, o quanto eu posso me sentir no direito de afetar outras pessoas, de ser afetada por outras pessoas, de receber o suporte das outras pessoas, são coisas tão estruturantes, governam de formas tão significativas nosso comportamento no mundo, mas a gente não se dá conta disso, né? Então, o corpo guarda as memórias daquilo que a gente viveu, através das memórias implícitas. Então, como, por exemplo, nossos músculos, eles organizam tensões ao longo da nossa estrutura, que eu chamo tensões de resistência, ou então como os nossos músculos desistem, colapsam, são as tensões de desistência, então tem a resistência, tem a desistência, como formas que vão estruturando esse corpo biográfico, esse corpo contador de histórias. A gente tem no nosso corpo um grande contador de histórias, né? E então, cada pessoa que vai ter esse corpo único, singular, vai ter o tempo inteiro uma narrativa feita dos atravessamentos de histórias, de desenvolvimento, de choque, experiências estruturais, de violências estruturais, experiências transgeracionais que vão organizando essas decisões onde músculos colapsam, desistem, músculos enrijecem, resistem, organizam então articulações pouco móveis ou hipermóveis. Então, tudo isso vai moldando a maneira como a gente se expressa no mundo, as expressões de como a gente se posiciona no mundo. Gosto de pensar nisso. Eu me posiciono no mundo, eu estou falando de uma perspectiva cognitiva, teórica, ou de uma perspectiva física, postural, né, estrutural, ou tem alguma possibilidade de divorciar uma coisa da outra, né?
Uau, Uhum. nossa, Lia, maravilhoso, excelente. André, eu tive algumas experiências muito interessantes com você quando você me explicou. Nossa, até lembro a experiência eu senti no corpo, né? Agora deixa eu ver como coloco em palavras essa experiência, né? Fiquei curiosa. Nós tivemos uma conversa muito interessante, Andréa, onde você estava me explicando mais sobre o body map, né? Aham, Falando sobre os músculos, né? Dentro do que a Lia está trazendo, você compartilha um pouquinho com a gente mais essa claro. visão do body map. Uhum. O Bodymap, na verdade, é uma ferramenta desenvolvida pela Lisbeth Mascher, né, que é a fundadora do Bodynamic, e essa ferramenta foi utilizada na grande pesquisa que ela fez, treinando uma equipe de 12 colaboradores, uma ferramenta de teste da responsividade muscular, dentro dessa ideia do que existe e do que colapsa, né, e o que fica tenso. E todos foram a campo fazer essa testagem e depois de alguns anos vieram com dados colhidos através de mais de 13 mil fichas. E a Lisbeth fez esse cruzamento dessas informações, né, dessa testagem toda, e ela foi vendo que existia um padrão de resposta muito semelhante nos mesmos músculos, no sentido do conteúdo psicológico, que os conteúdos psicológicos têm um endereço em diferentes músculos. Ela foi percebendo que, nesse sentido, que cada músculo, a pessoa fala daquele mesmo tema, a pessoa está falando daquele tema, vai testar o músculo, aquele músculo está, de alguma forma, ou mais tenso ou mais desistido. Então, ela foi vendo que, nossa, existe uma repetição de conteúdo nos mesmos músculos, e aí ela foi vendo que existe um mapeamento corporal onde os diferentes conteúdos psicológicos têm cada um seu endereço. Esse foi o resultado da grande pesquisa em campo. E aí, a partir disso, ela fez um trabalho de observação de crianças ao longo do seu desenvolvimento, e ela foi, isso entre a gestação, o período do segundo trimestre de gestação e os 12 anos, né, de vida, e ela foi vendo que a cada etapa, ela dividiu esse estudo, né, sobre o desenvolvimento infantil em 7 etapas. Cada etapa existe um tema central psicológico, o qual a criança está absolutamente interessada e curiosa por experimentar, ao mesmo tempo que ela está experimentando novos músculos, novos movimentos psicomotores, cada vez com níveis mais complexos de desafio, e que existe uma relação entre o conteúdo psicológico, portanto, que é o centro de atenção da criança naquela faixa etária, com aqueles movimentos que ela está aprendendo e treinando a executar por todo mundo, né? São movimentos universais. A criança sustentar a cabeça, né, do berço, né, deitadinha no berço, a criança sustentar o tronco, rastejar, engatinhar, ficar de pé. São movimentos universais, independente da cultura que a criança esteja, ela vai estar vivendo esses movimentos. Então, ela foi vendo que a personalidade ela é formada exatamente a partir dessa experiência, explorando temas diferentes, ao mesmo tempo que a criança vai fazendo movimentos dentro daquela faixa etária. E o quanto que é importante, portanto, nesse processo tão incrível de formação da personalidade, que a criança seja encontrada pelo cuidador, que ela seja apoiada na sua exploração. Isso é o exercício da dignidade da criança, porque cada tema central é um tema que faz parte da sua dignidade, à medida que está constituindo ele enquanto um indivíduo. Numa relação de conexão mútua, o cuidador ali dando suporte e presença para que a criança faça a sua experimentação. E esse é o processo de formação dessa personalidade. À medida que existem falhas nesse processo, que a criança não tem a experiência de ser encontrada e apoiada, vai haver uma ruptura, como eu já falei, e isso vai causar na criança, no mínimo, desconforto, e a depender
né, da constância e da repetição, esse desconforto pode se transformar numa ameaça, e de forma que ela vai estar desenvolvendo mecanismos de defesa dentro do seu ego para lidar com isso. E a nível muscular, ela vai estar ou desistindo ou enrijecendo. Então, um exemplo disso, um bebê na fase da necessidade, que é entre um mês e 1 ano e meio, uma das coisas que ela está aprendendo é a esticar o braço e pedir o colo. É necessidade, né? Eu estou buscando aquilo que eu preciso, que eu necessito, eu dependo do meu cuidador e eu vou aprender. Isso é um processo, o bebezinho não nasce sabendo fazer isso, ele aprende nessa fase a fazer isso. Se ele é atendido, está tudo certo, né? Ele vai ter o registro nesse músculo que, quando eu busco, eu tenho aquilo que eu consigo, que eu busco, aquilo que eu preciso. Eu posso buscar as minhas necessidades porque eu consigo atendê-las. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes ela busca e ela não é atendida. A mãe não está ali, ou não tem, não, né, não tá ali, mas está ali, mas não está com presença. O que vai acontecer com esse bebezinho que busca e não tem? Ela vai desistir. E tem um músculo que faz esse movimento, que é a parte anterior do deltoide, que vai ter essa marca e esse registro da desistência, que vai estar escrito: não adianta eu buscar, porque eu não tenho, não vou ter o que eu preciso. Então, é mais negócio eu ficar ligado no outro, na minha mãe, para eu ter o que for possível do contato com ela. Então, meu ponto de referência vai ser desenvolvido no outro. E o que for bom para o outro, enquanto adulto, está bom para mim. Então, eu vou ser aquele adulto, né, que se minha família está bem, eu estou bem. Se você está bem, eu estou bem. No restaurante, o que você vai pedir? Né? Na hora de fazer um programa, você escolhe. Eu nem sei o que eu preciso, porque eu não aprendi quando eu estava treinando a reconhecer o que eu preciso, buscar o que eu preciso. Aliás, ela vai aprender isso nesse exercício, na conexão com o outro. De outra forma, fica uma lacuna, fica uma ruptura, fica um vazio. Eu não sei o que eu preciso. Mas se isso acontece, porque é interessante que o Borodâmico trabalha com fases longas, né? Então, de 1 mês a 1 ano e meio. Isso é riquíssimo, porque muita coisa acontece aqui. O bebezinho lá mais novinho, ele está aprendendo a fazer isso. Mas se ele já está com 4, 5, 6 meses, ele já sabe fazer isso. Mas se a mãe acabou a licença maternidade dela, né, aos 4 meses, e ela volta ao trabalho, né, um momento de muita dor para nós mães, né, que tem que se afastar nessa fase. E o bebezinho fica com uma babá, ou na casa da avó, ou na casa de outro cuidador, que não tem a mesma qualidade de presença, e o bebezinho vai buscar e não tem, vai buscar e não tem, ele vai ter outra resposta diferente da desistência, porque ele já tem o registro de que eu posso buscar, que eu vou conseguir. Ele já tem esse registro. Então, ele não vai desistir, porque ele vai ter uma outra resposta, que é a resposta da raiva, irritação. Ele vai lutar, ele vai se tornar aquele adulto agressivo, crítico, que vai estar apontando, que vai estar reclamando e que nunca vai estar satisfeito. E, aliás, ele não facilita o outro, porque ele não vai falar o que ele precisa, porque ele tem a certeza completa de que ele não vai ter o que ele precisa. Então, nesse sentido, essa é a formação da personalidade a partir desse casamento, tema e movimento psicomotor. Né? Eu dei um exemplo da fase da necessidade, mas isso vai estar acontecendo nessa janela entre o segundo trimestre de gestação e os 12 anos, dentro da perspectiva do Borodâmico, onde a Elizabeth foi estudando cada movimento típico em cada uma das fases, qual o tema geral, central, em cada uma dessas fases, começando pela existência, que o grande tema é o direito de existir, e a criança vai estar nesse dilema, né, de que eu posso descer, encorpar, que você me segura e eu vou estar seguro na minha existência, ou eu me recuo. Né? Então, assim, se ele não é, e aí, como a Liana falou, isso já começa na gestação, por um momento de crise da mãe, de estresse, de crise na família, o que for, e esse útero, ele não está passando segurança e acolhimento para essa criança, esse bebezinho, ele vai ter que experimentar isso como sendo uma ameaça profunda à sua existência. Então, ele vai ser aquela pessoa que ele vai estar recolhido
nessa descida, ele não vai descer por inteiro, uma parte vai ficar lá, né? Então, são os mentais, que estão mais nos pensamentos, que são super sensíveis, que têm toda uma leitura do campo, mas e que estão mais nesse nível do um pé lá, outro pé aqui, como defesa, né? Eles podem, isso é uma possibilidade, outra possibilidade é se agarrar. Depois vem a necessidade, que o grande tema é a existência. Então, a depender do quanto a criança é vista, reconhecida, decodificada nas suas necessidades, mais equilibrada ela vai estar e se transformar em um adulto equilibrado, que se ele não encontra o que ele precisa naquela pessoa, ele não vai tomar isso como pessoal, ele vai buscar em outro lugar e vida que segue, porque a referência é eu quero atender o que eu preciso. Se o outro pode ou não pode, isso é uma outra questão, não é pessoal. É uma impossibilidade do outro. Né? E aí a gente vai para a terceira etapa, que é a autonomia, que é entre 8 meses e 2 anos e meio, que é quando a criança já está engateando, ficando de pé e explorando o mundo. Então, claro que esse ficar de pé tem uma postura típica, e aí a gente vai falando, né, dessa forma que as posturas vão tomando e a criança vai adotando, né, uma fixação naquela postura, e a gente vai sabendo de cada etapa, qual é essa tendência a essa postura corporal. A autonomia vai ter a ver com a forma de estar em pé, e o grande tema é a criança aqui está começando a descobrir, a fazer as coisas por ela. Né? Então, como é que os pais vão lidar com isso? Como é que os cuidadores vão lidar com isso? Vão atropelar a criança e vão sufocar, até porque eles não suportam o cuidador ver o seu filho crescendo e indo. Isso acontece. Então, muitas vezes sufoca, super protegendo, isso é uma invasão, ou às vezes empurra para a criança ir mais do que ela pode ir. Até porque muitas vezes já está com outro filho no colo, um bebezinho. Né? Então, vai lá na geladeira que você já pode pegar, você já é um rapazinho, e por aí vai. Indo mais rápido, né, por conta do tempo, a autonomia, vontade. O grande tema aqui é a força. A criança está carregando objetos cada vez mais pesados e tendo muito prazer com isso. O risco aqui é se ela entra num lugar, família disfuncional, onde ela acredita, com essa potência toda, que eu posso salvar a minha família. Então, se transforma no salvador, né? E a questão da culpa vai estar girando nesse tema. Muitas vezes eu sou o culpado, eu culpo o outro. Depois a gente vai para o amor e sexualidade, entre 3 e 6 anos. O grande tema é integrar, né, o amor que eu sinto pelo meu pai, pela minha mãe, com as minhas descobertas genitais. Vamos para a opinião, e aí é legal, porque aí são 2 fases que são pouco exploradas, né? Porque a partir dos 5 anos, e opinião, nessa fase, a partir dos 5, o universo cognitivo está se explodindo para a criança. Então, ela está elaborando opinião, então a forma como os cuidadores vão lidar com isso vai fazer com que essa criança se torne um adulto que tenha, lide com as diferentes opiniões de uma forma equilibrada ou não, e finalmente solidariedade e performance, onde a criança já está em grupos maiores, e a questão aqui é poder ser bom e continuar pertencendo. E esse é um grande tema, as crianças já estão aqui exercendo isso na escola, nos clubes. No Body Dynamic, na adolescência, é a oportunidade, a segunda chance dos pais. Eu tenho muita sorte que eu peguei meus filhos, eles já estavam na adolescência quando o Body Dynamic entrou na minha vida, então pude consertar muita coisa, né? Então é a segunda chance que a gente tem de consertar aquilo que não foi muito bom. Que não foi legal, né? E na adolescência, o adolescente vive todas as etapas de uma forma caótica para fazer uma integração da sua forma. Então, é uma etapa muito importante para a gente estar tentando encontrar o adolescente, né, já no outro desenho, não é mais uma criança, mas a nossa tarefa de cuidador continua ali sendo muito importante, embora numa postura já bem diferente das etapas anteriores. Então, esse é um resumo, assim, bem rapidinho, por conta do tempo, né? Mas é isso. Isso. E nós estamos já caminhando para o encerramento dessa, eu costumo dizer aula, né? Porque vocês estão compartilhando saberes, conhecimento, né? E a Flavinha, ela colocou aqui, ó, estudar biodinâmica é apaixonante. Muitos conhecimentos se encontram ali. Me parece um ponto de encontro de vários saberes, um alinhado.
E Lia, hoje você é uma professora internacional também de experiência somática, né? Participando de congressos, eu estou super curiosa e tantas coisas bonitas que você está fazendo, né? Também dentro desse olhar do SE, é, qual é assim a ferramenta ou um insight, algo que você queira compartilhar com a gente que é algo que fez muita diferença, assim, quando chegou o SE para você, né? E como que também esse conhecimento que você tem do Body Dynamic, né, somou naquilo que você faz hoje. Uhum. Uma das coisas mais significativas. Eu aprendi duas coisas que eu tenho muita reverência com Peter Levine, o criador da experiência somática. Uma é olhar para o trauma dignificando ele, porque na maioria das vezes a gente reconhece o que é óbvio, o que é imediato do trauma, que é o avassalador, o terrível, o disruptivo. Mas olhar para o trauma e reconhecendo ele como o grande mecanismo de evolução da vida, desde quando éramos seres unicelulares até a complexidade e diversidade de vida que temos hoje, assim também da nossa vida biográfica, que vai fazendo com que os atravessamentos e as dores nos tornem especialistas em habilidades para sobreviver, que se tornam a nossa medicina no mundo. Então, paradoxalmente, a nossa dor é a parteira dos nossos dons. Então, isso é uma das coisas que eu trago da experiência somática, o terrível e incrível do trauma, mas em termos práticos, a experiência somática me traz um mapa de acompanhamento do sistema nervoso que me permite, com muita cuidado, com muita sintonia, escutar esse emergente do corpo que muitas vezes a gente não tem a capacidade de colocar palavras simbólicas, linguísticas, nem declarativas. Então, esse é o grande dom que Peter me trouxe e que eu sigo utilizando a ferramenta da experiência somática, que a formação ela é muito dirigida para o trabalho com choque, mas a ferramenta ela pode ser trabalhada, pode ser utilizada em traumas transgeracionais, em traumas estruturais, em traumas de desenvolvimento, precisam de outros arcabouços que eu incluo um pouco daquilo que eu falei no início da nossa live. Da bodinâmica, eu trago algumas inspirações cognitivas muito consistentes. Por exemplo, essa capacidade de reconhecer que as funções motoras apoiam funções psicológicas, que Andrea descreveu, né, em cada etapa do ciclo do desenvolvimento. Então, isso é algo muito interessante. Antes da bodinâmica, eu tinha feito várias formações de base somática, como bioenergética, por exemplo, e a bioenergética traz uma ênfase em compreender como a musculatura resiste, como ela tensiona compondo as couraças. A bodinâmica, ela traz essa compreensão mais complexa de que a musculatura não apenas resiste, mas ela também desiste, então ela vai sendo composta tanto de lugares de rigidez quanto de lugares de flacidez, de colapso. Então, eu trago também essa noção muito significativa da função maior da vida, que é combinar dignidade e mutualidade. E, enfim, todas as pessoas que me escutam falar sobre trauma de desenvolvimento vão me escutar trazer a referência da bodinâmica. Hum, que gostoso te escutar, Lia. E você, Andréa, me fala um pouquinho. Nós temos mais 5 minutinhos, né, para a gente começar de fato a encerrar. Em poucas palavras, para você, assim, o que foi mais impactante de ferramenta da Body Dynamic? O Board Dynamic, bem, eu acho que a questão tem algumas coisas. Uma delas é a leitura das estruturas de caráter, né? Então, poder reconhecer no meu processo, no Foundation, né? Nesse caminho que a gente vai fazendo, poder reconhecer essa minha forma de me estruturando em termos das minhas defesas, o que é que eu precisei desenvolver para poder ir adiante. E, a partir daí, reconhecer quais são as minhas 3 defesas, né, mais
mais presentes, que a gente tem uma tendência a ter algumas mais presentes do que as outras, aquelas que pulam para salvar na frente até das outras que estão ali prontas também para pular. Então, reconhecer os primeiros sinais antes de sair repetindo o padrão, sabe? E antes de sair repetindo o padrão, percebendo os primeiros sinais, que recurso eu posso usar aqui para que a minha defesa não venha a meu favor e saia fazendo e novamente eu agindo da mesma forma em situações que necessariamente não cabem eu agir dessa forma. Não é necessário, eu não estou sendo ameaçada, né, na minha existência. Então, essa leitura de antes, né, sobre as minhas defesas, onde antes delas entrarem em ação, eu perceber, eu saber o que eu preciso fazer, e a partir daí, isso é o mais rico, abrir a possibilidade de eu fazer escolha. Uma das minhas estruturas bem presentes é a da vontade, né? E o Borinami sempre diz, e eu acredito nisso, cada defesa tem grandes recursos. A vontade tem a força da vontade. Isso é inegável, né? Agora, a força da vontade, se ela fica só atuando enquanto força de vontade, a gente morre, a gente adoece, né? Então, poder saber como que eu faço para minha força de vontade não ir embora e eu vir à noite preparando algo, né? eu não ter final de semana, porque Então, hoje eu sei que eu sei fazer isso, eu posso fazer isso, mas eu escolho me organizar de outra forma, me planejar de outra forma, para fazer as coisas de uma forma mais bacana, mais suave, mais Working gostosa. in progress. Minha querida, você sabe, né? Você é testemunha. Esse é o processo dos grandes maior ganho. Duas funções do ego que são incríveis, né? Só para fechar um minuto. Minhas funções do ego, por quê? Porque me dá, assim, autonomia, né? Eu sei o que eu preciso praticar no meu dia a dia, né? Então, hoje, quando eu caminho na lagoa. Eu não caminho de uma forma automática, como eu caminhei e corri a vida inteira. Eu caminho sentindo meu ground, meu centramento, minhas fronteiras, não é? Fazendo conexão, presente. Eu volto para cá. É uma meditação em movimento, né? Então, eu sei, quando eu vou para um momento difícil, uma reunião difícil, às vezes até dentro do elevador, eu faço meus exercícios de fronteiras. O roteiro pode me achar, né, a maluca, né, do pré. Mas eu sei o que eu preciso, né? Quando eu vou fazer ter um momento difícil, o que é que eu preciso ativar? Que músculos eu preciso dar um oi e estamos juntos, para seguir adiante. Então, isso me dá uma autoria, sabe, no meu processo, que é muito interessante, essa autonomia, essa autoria, né, e essa autoridade, né, sobre o meu processo de crescimento pessoal. Então, eu diria que a dança, né, dessas duas riquezas, para mim, são realmente assim, muito, muito, muito interessantes e me fizeram realmente mudar muito como pessoa, sabe? Hoje eu sou muito diferente dos anos de 1912. E eu acho que essa coisa aqui fez realmente a dança né, desses dois universos fez muita diferença nesses anos. Excelente, muito bom, muito bom. Antes da gente encerrar, né, eu quero fazer um convite para vocês que estão escutando a gente, né, a professora Liana Neto, além de ser professora, né, do curso de formação de experiência somática, ela tem cursos e workshops da própria autoria, né, trauma desenvolvimento, entre outros trabalhos muito interessantes, e também tem o curso de formação de psicotrauma. Então é só entrar no site liananeto.com, tem o BR, Lia? Tem o BR, liananetocondost.com.br. Isso mesmo, e você pode também seguir a Liana Neto nas redes sociais, e nas redes sociais ela também, toda a equipe deixa atualizado com as informações, e vale muito a pena estar junto da Liana Neto. Eu sou suspeita para falar, tá?
E também Fez parte de forma importante no meu caminho. Obrigada, querida. Quero só aproveitar para dizer, se tem pessoas interessadas, eu vou estar dando aqui no Brasil, em Porto Alegre, um módulo de trauma e desenvolvimento, no Uruguai, em agosto, um módulo de trauma e desenvolvimento, em agosto não, em outubro. Em Madrid, vou estar dando em outubro também trauma e desenvolvimento, e final de outubro e início de novembro em Lisboa. Então, tem Mas, aí alguns módulos. Aquele negócio do work in progress, aquele negócio, que tal? recomendo fortemente. Entra lá, tem toda a agenda da Liana Neto no site dela, organizadinha. O Beto, né? Mandando ver. E também tem todo um planejamento de muitas experiências maravilhosas que a Andrea está preparando, né? Então, workshop sobre apego, teremos aula, né? Sobre apego, workshop introdutório de Bodynamic para você experimentar, saborear um pouquinho mais o que é esse trabalho, né? Então, é aquele momento onde eu sinto aquele sabor gostoso de poder compartilhar coisas interessantes com as pessoas, né? Ó, esse é o caminho. Aham. Esse é o caminho. E é Assim a gente interessante começou e assim a gente se despede. isso. E quem quiser entrar no grupo, entrar no grupo do WhatsApp para ter essas informações, né? É lá que a gente vai estar colocando as datas da aula de apego e do workshop de introdução ao Body Dynamics para dar esse gostinho para as pessoas decidirem se querem ou não entrar no Foundation. Exatamente. Bodynamic Brasil, você entra no link da bio, tem um grupo de WhatsApp, e dentro do grupo de WhatsApp nós iremos, toda a equipe da Andrea vai passar todas as informações. Lia, Sim. muito obrigada. Obrigada pelo seu Uhum. tempo, por compartilhar seu conhecimento com a gente. Andrea, uma delícia. Eu me divirto com você, é muito gostoso aprender com você. Bonito ver Uhum. essa jornada também. E a todos vocês que estiveram com a gente. Bom descanso. Isso. Liana, muito obrigada. Adorei estar com você. Obrigada, E querida. vamos continuar nos encontrando nas esquinas da vida, não é isso? Vamos sim, vamos sim. De Nos coração quadradinhos e nas quentinho. rodinhas. E nas rodinhas. Nas esquinas e nas rodinhas. Muito bom. Sundárica, super Beijo, obrigada. Foi uma meninas. delícia. E obrigada a todos que estão aqui. Andréia, obrigada, meninas. Tchau, Obrigada, gente. queridas. Boa Tchau. noite.